Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Olá, pessoal! O Conexão FAPEC estreia a sua segunda temporada em um novo formato, como videocast. Agora, além de nos ouvir, vocês podem também ver o nosso bate-papo. O Conexão FAPEC é um videocast da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura, e os nossos conteúdos são criados toda a semana. Nosso objetivo é popularizar, simplificar e difundir cada vez mais a ciência, a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo. E hoje eu tenho o prazer de anunciar a nossa convidada, que veio conversar conosco sobre o projeto Regularize MS. Vamos falar com a coordenadora geral do projeto e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Choia do Nascimento. É um prazer recebê-la aqui no Conexão FAPEC, professora. Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria e uma satisfação poder falar sobre esse projeto que tem um cunho social tão relevante, um projeto tão importante para o nosso estado e para o nosso Brasil. Professora, o Regularize MS é um projeto firmado entre a UFMS, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e tem a FAPEC como a sua interveniente executora. Sabendo disso, professora, explica para nós assim, mais a fundo o que é o Regularize MS e quando que ele surge, com qual a necessidade. O projeto Regulariza MS, o objetivo dele é regularizar, né, os assentamentos em Mato Grosso do Sul especificamente, né? É um projeto nacional, né? O projeto titula, mas que aqui no Mato Grosso do Sul recebeu, né, o nome de Regulariza MS. Surgiu no final de 2021, né? O convite para que eu pudesse participar do projeto foi feito em 2022, e analisando a importância do projeto, a relevância, eu me senti muito honrada com o convite, porque realmente é um projeto que vem trazer dignidade para a vida das pessoas, né? Vem trazer melhores condições de vida, dar acesso às pessoas à terra, né? Pessoas que estavam ali assentadas há muitos anos, mas que não tinham o título ou que não tinham a segurança jurídica no sentido de se sentirem proprietárias, né, daquele loteamento. Então, é um projeto realmente bastante dignificante para as pessoas e o caráter social dele é inquestionável. Professora, por onde esse projeto já passou? Quantas famílias já foram atendidas? Fala para a gente assim, um pouquinho desse início aí. Bom, em Mato Grosso do Sul, nós temos hoje 14%, a região centro-oeste, né, contempla os assentamentos no Brasil. Então, a região centro-oeste é responsável por 14% dos assentamentos existentes no Brasil. E no Mato Grosso do Sul, nós temos 189 assentamentos, para que vocês tenham a noção, né, de quantos assentamentos necessitam desse olhar atento do governo federal. Nós, por enquanto, de fevereiro a setembro de 2022, conseguimos visitar 22 municípios e fazer a vistoria in loco de 40 assentamentos. Assentamentos grandes, assentamentos pequenos, enfim. Tivemos a visita da nossa equipe in loco a mais de 5.200 lotes, né, para verificar o cadastramento dessas pessoas perante o INCRA, desses lotes perante o INCRA, né? Então, os vistoriadores foram de lote em lote, né? Nós temos uma equipe grande, também organizada em conjunto com a FAPEC, e que se dirige aos assentamentos e faz toda a conferência dos dados que estão cadastrados perante o INCRA, né? Então, nós nos deparamos com pessoas que estavam ali há 20, 30 anos, né, ocupando aquele loteamento, mas que ainda não tinham tido acesso formal àquele pedaço de terra, né? E, nesse sentido, nós temos hoje em fase de análise mais de 7.000 processos, né, contemplando esses que foram visitados,
mais os que já estavam, já havia sido feita essa fase de vistoria, mas que estavam aguardando análise no INCRA, né? Então, esse trabalho em conjunto viabilizou por enquanto, ou seja, em menos de um ano, a análise de quase 7.000 processos. Nossa. Né? Então, é bastante impactante. Eu tenho os dados aqui, são 5.359 lotes visitados, em que o vistoriador foi lá, bateu palma, né? A pessoa responsável pelo lote atendeu, e nesse sentido verificou-se quem ainda ocupava o lote e o cadastro está lá perante o INCRA, ou às vezes a pessoa já faleceu e quem está ocupando o lote são seus filhos, sua esposa, ou muitas vezes esse lote já mudou, né, já está sendo ocupado por outra família. E um dado assim muito relevante que a gente apurou conforme essas visitações foram sendo realizadas foi que mais de 70% dos lotes são ocupados e sob responsabilidade de mulheres, né? E o fato dessas mulheres e desses terem, nem que seja o título provisório, né? Que nós temos os CCUs e os títulos definitivos. O acesso a essa documentação dá acesso também a essas mulheres a programas específicos do governo agora estadual para que elas possam implementar, né, atividades dentro do seu loteamento para melhorar suas condições de vida. Então, é um projeto chamado Fomento Mulher, que nós temos aqui no estado, e que a mulher só tem acesso a ele se realmente tiver, né, essa formalização da titulação. Afora isso, a titulação ou o título provisório, que são as CCUs, garantem aos titulados o acesso, além do acesso à terra, acesso a créditos, e também o acesso a programas do governo, né, que existem programas de incentivo à agricultura familiar. Então, a ausência, né, de documentação acabava prejudicando também essas pessoas, né, no acesso a programas governamentais. Nossa, elas foram orientadas também, né? Receberam toda essa orientação com essas visitas, eu imagino. Sim, e a fase de vistoria é uma fase bem objetiva de conferência de dados. Passada essa fase, esses dados foram compilados, né? E aí também entra a participação dos acadêmicos da Universidade Federal, e com base nesses dados, nesse levantamento, puderam estabelecer material para pesquisa, né? Material para publicações de artigo, apresentação em congressos, e também você trazendo viabilidade da situação concreta do que acontece dentro dos assentamentos, e isso facilita a implementação de políticas públicas específicas para aquele assentamento. Então, no caso agora, né, nós da UFMS, nós estamos com um projeto de elaboração de uma cartilha específica para ser distribuída para cada assentamento com base nos dados que foram colhidos pelos vistoriadores, que é uma outra equipe. Essa cartilha, ela vai ser específica daquele assentamento. Então, as pessoas daquele assentamento terão conhecimento de quantas mulheres, quantos homens, quantas crianças em idade escolar, qual a distância do posto de saúde mais próximo, quais as principais demandas do posto de saúde mais próximo, grau de analfabetismo ou grau de instrução dessas pessoas. E isso vai se tornar um instrumento muito importante para políticas do governo. Claro. Né? Então, esses alunos, eles estão agora na fase de confecção dessa cartilha, isso, Universidade Federal. Né? Com relação à FAPEC, né? A equipe também que está sendo coordenada pela FAPEC, ela tem um escritório específico hoje, o projeto está na quarta etapa, que é a fase de conferência de dados, a fase dos escritórios de advocacia fazerem toda a tramitação, né, da documentação, conferência, a fase cartorária, né? Então, nós ainda temos várias etapas a serem cumpridas, mas o projeto está, assim,
avançando e nós somos referência no Brasil em termos de produção mesmo, de resultados com relação à concessão, que seja de CCUs ou de títulos definitivos. E professora, eu fiquei curiosa para saber, assim, foram mais de 5.000 lotes visitados. Quais histórias te marcaram nesse caminho? Não sei se você chegou aí também com essas equipes. Conta pra gente um pouquinho. Sim, a gente viveu, assim, experiências gratificantes, emocionantes, né? A gente sai, muitas vezes, dos eventos de entrega de títulos ou das próprias vistorias de alma lavada, assim, pensando, olha, estou fazendo alguma coisa importante, né, nessa vida, porque quando você visita os loteamentos, a forma como você é recebido, né, o impacto que aquilo vai trazer na vida das pessoas. Então, nós já tivemos frases assim, olha, fazia muito tempo que eu não sorria, agora eu estou feliz. E na hora da entrega dos eventos que são realizados para a entrega da documentação, nós tivemos, assim, idosos que moravam ali há 30 anos, sabe? A pessoa com mais de 80 anos, acompanhada da sua senhorinha também de mais de 80 anos. Então, o que isso representa para aquela família? A segurança jurídica de você ter uma documentação que diz que aquele espaço é seu, né? E afora isso, você poder também ter acesso às políticas governamentais, você sair da situação de invisibilidade, né? E são loteamentos que já estavam cadastrados perante o INCRA, né? Então já tinham, mas que muitas vezes aquele cadastro não refletia mais a realidade, né? Considerando o tempo passado em que a documentação não foram agilizadas, né? Não foram tomadas as providências, enfim. Então, nesse sentido, a gente tem assim, experiências muito bonitas, quando fica lotado, né? E você nem termina de entregar, já tem um grupo querendo saber quando é que vem a próxima leve. Então, há uma expectativa também com relação ao resultado do projeto, e isso só faz bem, né? É muito gratificante. Professora, e onde que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, conseguem saber mais informações, tirar dúvidas sobre esse projeto? Nós temos um e-mail, né? Projeto incra.fadir@ufms.br, né? Se quiser saber dados do projeto, por onde é que esse projeto agora vai circular, né? Porque nós estivemos, por enquanto, em 22 municípios, 40 assentamentos, mas ainda faltam muitos, né? Conforme eu disse no começo, Mato Grosso do Sul, nós temos 189 assentamentos. Então, nós estamos concluindo o trabalho desses 40 assentamentos e, mesmo assim, a gente não conseguiu, visitando esses 22 municípios, nós não conseguimos fazer todos os assentamentos, né? Alguns assentamentos ainda serão visitados e que pertencem a esses 22 municípios. Só a título de dados, nós tivemos já entregues 2.425 CCUs, né? E 1.183 títulos definitivos. Isso de fevereiro a setembro de 2022. Então, é pouco tempo para muito trabalho e muito resultado. E tomara que assim permaneça, né? Professora, agradeço imensamente a sua disponibilidade em estar aqui conosco. A gente está inaugurando a nossa segunda temporada agora em videocast. E muito obrigada por ter vindo, por ter se disposto a conversar com a gente. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigada. Até a próxima. Conexão FAPEC. Nosso papo é sobre ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo.